Vamos lá. Bom, queridos, iniciamos as gravações então da nossa noite de segunda-feira, da nossa noite do capítulo 26, a transição. Eu deixei esse subcapítulo ainda para. Esse subcapítulo, não, desculpa, esse capítulo, né, ainda para a gente estudar e aprender e aprofundar, porque ele está maravilhoso. A leitura dele foi maravilhosa. Eu li no momento da minha viagem, né, na semana passada. Eu fui lendo e fui absorvendo e eu falei, não, a gente precisa abordar mais algumas coisas aqui, porque é a transição, né? A transição, eu acho que é um momento que nós todos estamos aqui numa transição de propósito, numa transição de busca, de interesse. Se estamos aqui, de certa forma, tem um propósito maior já nos chamando, né? Tem uma luz que entrou e que não se apaga mais. E que a gente estava conversando antes aqui, né, Jefferson? Ela não vai se apagar. A partir do momento que você viu, você não consegue não ver mais. A partir do momento que a luz iluminou, não fica mais escuro e, e a transição ela vai se tornando cada vez mais rápida, tá? Para esse propósito espiritual, que é o único propósito que existe aqui realmente acontecendo. A gente acha que tem muitas coisas acontecendo na nossa vida, muitas metas a serem alcançadas, muitos sonhos para se conquistar. A gente tem isso, mas no mundo espiritual só existe uma coisa acontecendo contigo. Teu pai querendo te mostrar o quão abundante, livre, pleno você é. E ele querendo que você reconheça tudo isso e que você volte para casa, que você volte num estado mental aonde você viva realmente e experiencie realmente tudo que ele tem para ti, tudo que ele tem para nós, né? Porque ele tem para todos. Então, quando a gente, eu comentei isso na aula passada, quando a gente começa a se dar conta que toda experiência nossa, ela tem um viés, o propósito é espiritual, é de expansão, a gente começa já a encarar muita coisa de forma diferente, né? O fim que a gente vê, quem sabe não é aquele realmente, né? Quem sabe o propósito disso que eu estou fazendo aqui não é, de novo, eu que trabalho com vendas, quem sabe não é atingir o número, né? Quem sabe o meu dia a dia não é somente sobre alcançar números, mas sim o meu estado mental dentro de cada situação, como eu me encontro dentro de cada encontro com cada irmão, quais os julgamentos dentro de mim, o que que eu penso a respeito do outro, quais tipos de pensamentos vêm na minha mente quando eu encontro certas pessoas, como que eu estou olhando o irmão, né? Então, como que eu estou me enxergando? O que que eu estou nutrindo dentro de mim? Qual a vibração que eu estou cultivando e que eu, às vezes, nem percebo, né? Nem percebo, porque eu estou preocupada em quem? Atingir certos números. Eu quero ganhar certo valor, porque eu quero fazer certa viagem, porque eu quero comprar certa coisa. Então, a nossa mente, ela se fixa muito nas finalidades aqui do nosso especialismo, né? Do nosso ego, das nossas preferências, do que a gente acha que é importante para a gente, no que a gente acha que vai deixar a gente feliz, no que a gente acha que vai fazer a gente, enfim, ter a experiência que é a experiência. Mas aí nos bastidores de tudo isso tem o Espírito Santo lá, trabalhando para te reconhecer, filho, tu já tem tudo. Filho, a experiência que você precisa viver é a experiência do teu ser. É reconhecer a vontade do teu pai dentro de ti. É amar sem limites, é se conectar à fonte. Não é nada disso que tu tá pensando. Filho, tu tá protegido. Filho, tu és cuidado por mim. Você só precisa acreditar nisso. Tua mente precisa acreditar em muitas coisas que ela não acredita e desacreditar
muitas coisas que ela acredita. Vamos começar a fazer esse processo? No fundo, é só o Espírito Santo querendo te mostrar o que tu está acreditando e que não é para te acreditar. De novo, todo sentimento, a gente vai ficando nessa caminhada com ele muito sensível ao nosso estado emocional, que antes era tudo para mim, antes estava tudo certo. Sabe por que estava tudo certo? Porque a gente camufla o nosso estado emocional negativo. Se a gente está down, se a gente está triste, se a gente está irritado, qual é a tendência nossa? É a gente camuflar, anestesiar essas dores, essas emoções. A gente vai comprar, a gente vai comer, a gente vai beber, a gente vai buscar os prazeres. Essas dores, esse emocional, esse negativo, a gente nunca quer olhar, porque parece que a gente não pode estar triste. Por que que a gente não pode? Ah, porque a vida é bonita, tem muitas coisas, então é uma fuga automática, porque a gente não quer entrar em contato com dor, a gente não quer entrar em contato com o que dói. E, e aí a gente vai botando tudo para debaixo do tapete, vai mascarando, vai comprando, vai comendo, vai, vai caindo aqui no mundo, né? Nas N opções que eles te oferecem de anestesia. E quando tu vê, tu tá realmente com um monte de coisa sem ser vista, triste, no fundo do poço, com muita ansiedade, e tu não sabe, perdida num turbilhão de pensamentos que não foram trabalhados, não foram vistos, e aí o buraco é mais embaixo, né? O buraco é mais embaixo, não, a coisa fica mais sofrida. Tu ria, Jefferson? É uma metáfora, né? Mas a gente não se permite e o mundo está cheio de oferendas, de coisas que mas não preenche. Eu nunca esqueço disso. Sim. Cheio, muito fácil, a gente se encher de coisas, mas que Não? não, e eu Não? trabalho com construções, isso é muito claro. E hoje existem muitas formas, muitas alternativas de a gente maquiar, de a gente Claro, maquiar. claro, Aí, é bem isso. claro. E aí, em Um Curso em Milagres, Jesus nos ensina o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos usar. Primeiro, eu quero falar para você que você não tem culpa ou que não é pecado você sentir essas coisas negativas que você sente. Você tem raiva, você tem inveja, você sente, aí vamos enumerar, né? Todas as coisas que o ego nos faz sentir. Claro, uma mente totalmente distorcida que traz o medo na perspectiva e a partir deste medo várias distorções acontecem, vários sentimentos negativos. A partir daí vem. Mas ele fala: Deus não te pune por isso, porque a gente tem uma crença de que existe um Deus que quer que a gente seja bom. Então, como eu preciso ser bom, se eu tenho algo errado e ruim, eu não quero olhar. Então, eu estou sempre tirando o mal de dentro de mim e colocando no outro, né? Justificando muitas vezes o meu ataque, a minha raiva ou o meu sentimento negativo justificando pela ação do outro. E aí vem toda aquela situação da projeção que Jesus fala e que a gente estuda aqui. Então, Jesus fala o seguinte: Deus não te julga por isso. Olha para isso agora e me entrega, porque eu quero corrigir tudo isso. Isso aí é só precisa de correção. Isso é só um erro de perspectiva teu, um erro de identificação teu que eu quero muito corrigir. Então, olha para o teu negativo. Olha para a irritação que chegou, para aquela vontade de retrucar, para aquela vontade de bater, para aquela vontade ah, de punir. Olha para isso. Olha para esse vitimismo que você tem. Olha para essa vontade de se sentir sempre menosprezada, sempre inferior, sempre prejudicada. Olha para isso. Você vai entra em contato com isso e me entrega que eu tiro de você. Eu tiro de você. Mas olha para isso. Não finge que não existe. Não tapa, não protege, não esconde, não justifique, porque enquanto você fizer esse movimento, eu não transformo. Porque eu só transformo o que você me entrega.
Então, isso é algo que a gente está vendo aqui, né, gente? E eu vou dizer para vocês, a gente vai se tornando sensível com as reações negativas que a gente tem. Sempre que eu já percebo nitidamente quando a irritação entrou e eu estou num estado interior que não é pacífico, que é irritada. Opa, o que eu estou pensando aqui? Opa, hora de entregar algum pensamento errado. Eu já fico, a mente está tão treinada que eu já identifico na hora, eu já paro. Opa, o que eu estou pensando aqui? Estou pensando isso. Estou pensando que essa pessoa está sendo injusta comigo, estou me sentindo injustiçada. Espírito Santo, quero enfraquecer essa ideia, não. A ideia de injustiça não é tua. E eu quero entrar agora no nosso tema do subcapítulo 10, que é o fim da injustiça. E eu quero convidar vocês a gente começar a tirar a força dessa ideia da injustiça, de que a gente está sofrendo, de certa forma, injustiças no nosso dia a dia em N situações. Jesus quer que a gente abandone essa ideia. E a gente vai conseguir abandonar essa ideia com o Espírito Santo quando a gente estiver atento às nossas experiências, aonde a gente está apostando, validando e aceitando e apoiando a ideia de injustiça, que alguém está sendo injusto conosco. Eu vou ler aqui algumas partes do nosso subcapítulo e a gente vai discutir, né, um pouco, discutir, aprofundar, né, claro, ver o que ele nos traz, mas uma coisa a gente já pode se abrir para reconhecer, que é o seguinte: as ideias que Jesus traz aqui, ele começa a nos convidar a abandonar, certo? Só que esse abandono, às vezes, ele não é total, né? A gente não aceita isso assim de forma total nesse instante. Não existe injustiça. Essa ideia de injustiça que você tem dentro de você é falsa, é errada. Vai te causar dano, vai te causar dor, sentimentos negativos. Então, fique atento, porque eu vou te mandar experiências aonde você vai sentir que você está sendo injustiçado. E eu quero que quando você estiver ali irritado, com medo, receoso, você preste atenção e entre dentro da sua mente e vá no teu pensamento. O que está dentro da tua mente para te estar sentindo isso que você está sentindo? Olha, Senhor, eu estou sentindo aqui que eu estou sendo lesada, que o irmão está sendo injusto comigo e que isso vai me causar dano, isso vai me prejudicar. Com certeza, esse pensamento dentro da nossa mente vai nos causar dano no sistema, vai fazer com que a gente tenha emoções negativas, pensamentos de baixa vibração, e vai fazer com que o quê? A gente viva aquela verdade que a gente está achando. A gente vai acreditar naquela injustiça e vai viver os efeitos daquela injustiça. Olha como a nossa mente é. Tudo que ela aceita e ela acredita, ela vive aquilo ali. Ela vive os efeitos de tudo aquilo que ela escolheu. E aí vem Jesus e fala assim para você: não aceite essa ideia mais. Vamos desmanchar essa ideia de injustiça? Sempre que você se sentir injustiçado, eu quero que você faça uma oração aqui comigo, que é uma oração que ele nos trouxe aqui, que a gente vai ler. Eu quero que você me chame. Quando você se sentir tentado a pensar que a injustiça é real, eu quero que você me chame. Eu quero que você me entregue. E juntos, nós vamos trazer outras experiências para você e você vai desfazer esta ideia da injustiça, até isso estar sanado do teu sistema. E assim é o nosso processo de cura das crenças. Primeiro ele traz a ideia: injustiça, não existe a ideia de injustiça. E aí depois você vai para a sua experiência, ele quer que você perceba aonde que você está trazendo a ideia de injustiça, aonde você está acreditando nela. Vai ter, pode ter certeza. Ele vai mandar irmãos que vão
fazer algo para você que você vai se achar sendo injustiçado. Essa viagem, eu perdi o avião para ir para o casamento da minha amiga, e foi muito interessante que eu estava estudando sobre capítulos, né? E eu cheguei no aeroporto com 2 horas de antecedência, um aeroporto pequenininho, que era assim para mim chegar no portão de embarque 1 hora antes. Mas eu perdi o avião. E eu comecei a ficar irritada quando eu vi que as pessoas estavam demorando. E eu percebi que começou a entrar um senso de irritação em mim. E eu comecei a pensar, Senhor, e em algo em mim falava assim, meu Deus, por que que eu estou aqui irritada se eu sei que o que está acontecendo é exatamente o que tem que acontecer? Mas eu pude assistir a minha irritação de fora, eu querendo, o ego querendo controlar aquela situação, e ao mesmo tempo, algo em mim falava, por que que você está assim, se você sabe que tudo que está acontecendo é exatamente o que tem que acontecer? E aí eu comecei a ir para dentro da minha mente, e eu pensei, Senhor, e o que eu fui, né? Eu estou me sentindo injustiçada, porque eu cheguei aqui no horário correto, aí eu fui para a oração, porque eu percebi a minha irritação. E ali eu já comecei a me conectar, ia conversar com Deus, ia conversar com o Espírito Santo, ali mesmo na fila. Eu estou me sentindo injustiçada, porque eu cheguei aqui no horário, todas as pessoas estão demorando, e agora eu vou perder o avião, capaz de eu prejudicar minha amiga, que ia me buscar no aeroporto, que era um dia antes do casamento dela, e ela tinha várias coisas para fazer, e eu ainda ser cobrada de novo pela passagem. Olha, olha a nossa mente, claro. Isso, e eu estava ali toda irritada. Eu estava irritada. Por quê? Porque esses pensamentos estavam dentro de mim. E como eu estava, e foi tão interessante porque eu estava estudando, eu estava estudando sobre isso. E eu Ô, falei, eu tô Camila, aqui. Ah, pode desculpa, falar. eu tô rindo de ti, mas não é para, não é Não, assim. mas eu sei, eu também ri muito de mim. É porque depois é que aconteceu comigo semana passada uma coisa que eu achei injusta, mas extremamente injusta, e eu fiquei puteado. E depois de 1 hora ali, eu comecei a fazer isso que tu fez, e aí Sim, tudo mudou, assim, tudo mudou. sim, E sim, hoje a gente tá falando, mas continue, sim. por isso que eu tô. Não, e eu falo, eu tô falando para vocês aqui, porque é assim mesmo, a gente primeiro reconhece uma irritação dentro de nós, a gente reconhece o sentimento negativo dentro de nós, ele é o sinalizador. Eu falei isso aqui várias vezes, é para a gente prestar atenção e olhar. Então, eu achei que eu estava sendo injustiçada e aquilo estava me deixando irritada. E eu comecei a fazer oração e falei, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos, me tira essa sensação de injustiça, me traz a tua percepção das coisas. Eu sei que essa não é a tua ideia. Se eu tô desse jeito, não é um pensamento teu. E eu quero desmanchar. Tira isso, limpa, me cura, me sana. E aí tu começa a entrar na tua oração. Enfim, eu cheguei lá no portão, tinha perdido. Eles mandaram ir num gate para refazer a minha passagem. E eu cheguei lá e eu comecei a falar pro coisa, e meu Deus, mas eu cheguei aqui há 2 horas e eu consegui perder o avião, e meu Deus, e eu reclamando. E eu pensei, e ao mesmo tempo eu reclamando, eu pensava comigo, por que que eu estou reclamando? Porque é muito legal, porque ele me permitiu enxergar. Enfim, eles remarcaram a minha passagem sem custo. Aí eu fui, não fizeram, e eu não briguei, não foi escândalo que eu fiz, mas não importa a forma como eu falei. Eu falei de forma educada, mas eu dentro, meu pensamento era, estou sendo injustiçada. Mas ao mesmo tempo entregando, né? Entregando, sabendo que eu estava com essa ideia e que Jesus me pede para mim não fortalecer essa ideia. Jesus me pede para mim abandonar essa ideia de injustiça. E eu estava pedindo para o Espírito Santo me ajudar a abandonar. E aí, eu eles me remarcaram sem custo, aí eu já comecei a ver, assim, Senhor, tu tá cuidando de tudo, né? E aí fui avisar minha amiga, assim, Samara, você me desculpa, eu perdi o voo, eu cheguei aqui 2 horas antes, mas aconteceu que todo mundo se atrasou, e eu ainda ali, naquela narrativa, né?
da injustiçada. Eu estava ainda na narrativa da injustiçada. E eu não sei o que eu faço. Ai, cara, não te preocupa. Ai, que maravilha. Esse horário do teu voo, tu vai chegar bem no horário da Nani, que é a outra madrinha que está vindo aí de Miami também. E você vai poder pegar carona com ela. Vai ficar tudo certo. Gente, eu chego, eu tô no mesmo voo que essa outra madrinha. O aeroporto é a 1 hora e meia de distância do ensaio da igreja, que a gente ia ter que ensaiar na igreja. E a Samara, ela não permitiu eu pegar um táxi. Fazia muitos anos, é uma amiga muito querida, fazia muitos anos que a gente não se via, e para ela era uma afronta se ela não tivesse me esperando no aeroporto. Só que eu ia atrapalhar tanto ela, gente. Eu não sabia que a distância do aeroporto à igreja era daquela distância, era 1 hora e meia. Um dia antes do casamento dela, ela estava cheia de coisa, né? Ela estava resolvendo milhares. Ou seja, o universo trabalhou certinho para fazer a coisa chegar de uma forma muito mais harmoniosa. Muito mais harmoniosa. E eu ali me achando injustiçada. Então, vocês entendem o quanto isso acontece nas nossas vidas o tempo inteiro? A gente se apegar a uma ideia que realmente não existe. O quanto a gente precisa limpar a nossa mente de ideias que não existem, de coisas como injustiça e tantas, culpa, tantas outras coisas que Jesus trouxe, essa ideia não existe. Quando eu me abri para enxergar isso, tipo, não existe essa injustiça que eu enxerguei. Não existe, tudo aconteceu como tinha que acontecer. E isso fortaleceu ainda mais, essa experiência que ele me trouxe fortaleceu ainda mais esse abandono dessa ideia. Quando a próxima vez que eu estou lá me achando, não existe essa ideia de injustiça, deixa eu permitir esse fluxo acontecer. Hoje, tava uma obra lá na nossa casa de praia acontecendo, e o meu marido chateado porque a coisa não aconteceu conforme ele tinha pensado, e ele veio de manhã falar para mim que ele estava chateado, que ia ser aquilo, ia ser estressante. Eu falei, ei, abandona essa ideia, não vai ser nada estressante. Entrega esse fluxo, entrega esse propósito de sanar algo que a gente precisa para melhorar a condição de todos para o Espírito Santo e aceita o fluxo. Entra no fluxo e você vai sentir como flui. O que não flui é quando a gente tem uma expectativa contrária, é quando a gente entra no caminho e acha que tinha que ser feito diferente. A gente entra com o nosso medo, a gente entra com o nosso senso de injustiça. Eu poderia estar até agora cega, achando que eu fui injustiçada por perder o voo. Se eu não estou desperta nessa experiência, eu não enxergo esse movimento do universo. Muitas vezes eu não enxergo. Eu fico ali acreditando na injustiça, acreditando que aquelas pessoas são incompetentes, porque já tem um ditado que todo mundo lá é incompetente, que eles são assim, que eles são assado. Aí tem muita gente que escutou e falou, mas eles são assim mesmo, esse aeroporto as pessoas são assim. E aí já tinha várias testemunhas para me falar o porquê que eu realmente as pessoas, por que eu perdi? Porque lá as pessoas eram bem incompetentes mesmo, era um aeroporto muito devagar, então já tinha várias testemunhas daquilo. Só que quando tu tá desperta, olha a importância disso, de a gente estar atento às ideias que o divino quer tirar da tua cabeça para te parar de sofrer à toa, para te parar de criar ilusão, criar sofrimento onde não existe. Né? Esse é um exemplo que eu estou compartilhando com vocês que eu vivi, mas vocês vão viver N amanhã, depois e depois em vocês, aonde vocês se sentem injustiçados. Naquela situação da família, naquela situação do trabalho, onde você tem ali um senso de injustiça, um senso de vitimismo, não é? E é ali que, a partir da aula de hoje, você vai dizer: não. Jesus me diz que eu preciso dar um fim na injustiça, que isso não existe. E eu não quero mais apoiar essa ideia. E a partir de agora, sempre que eu me sentir, uma situação vier me mostrar que eu senti, que eu pensei que eu fui injustiçada, eu vou chamar o Espírito Santo e eu vou pedir ajuda. Eu não quero mais apoiar isso. Então, eu vou ler alguns trechinhos aqui, tá, meus lindos? Para a gente poder reafirmar isso.
e depois a gente faz o nosso encerramento. Mas eu vou ler aqui. Eu vou começar no parágrafo 1. Quem tem o livro comigo, por favor, página 603. Nesse caso, o fim da injustiça. Nesse caso, o que permanece ainda por ser desfeito para que reconheças a presença deles? A presença deles que ele fala aqui, pessoal, é a presença do Pai e do Filho, é de Cristo e Deus dentro da nossa mente, tá? Então ele fala, o que permanece ainda por ser desfeito para que reconheças a presença do Pai e do Filho aí dentro de você, a sua fonte. Então perceba que ele fala o que permanece para ser desfeito. Quando ele fala o que permanece para ser desfeito, ele está falando de pensamentos. Pensamentos a ser desfeitos. Crenças a serem desfeitas para sair da nossa mente essas crenças, esses pensamentos que não existem, que não foram criados por Deus, esses pensamentos que perpetuam ilusões e nos afastam da fonte que é Cristo e o Pai dentro de nós. Existem hóspedes aqui que a gente não reconhece. Existe algo aqui que está ali esperando para o nosso reconhecimento e o que atrapalha o nosso reconhecimento são os nossos pensamentos errados. Porque enquanto o pensamento errado está ocupando esse lugar, como é que eu vou pensar em Cristo e no Pai, reconhecê-los, senti-los, se eu estou ali pensando que eu estou sendo injustiçada? Se eu estou pensando que eu estou sendo injustiçada, o que eu vou estar sentindo somente é nervoso, é medo, é raiva. É isso que vai estar dentro do meu sistema. Se eu estou achando que o irmão é culpado por ter acontecido algo comigo, eu não vou estar aí reconhecendo o meu pai, o meu ser conectado a eles, se o que eu estou conectado é a culpa do irmão. Eu vou estar sentindo ali é o quê? O que vai estar dentro de mim? Mágoa, raiva, vontade de atacar, de vingar. É isso que vai estar dentro do meu sistema. Então, olha a importância dos pensamentos dentro de nós para nos trazer o que a gente sente, o que a gente vibra. Então, o que permanece ainda por ser desfeito para que reconheças a presença deles, a presença de Cristo e do teu Pai, do teu ser? Aí ele fala, apenas isto. Tens uma perspectiva diferenciada quando pensas que o ataque é justificado e quando pensas que ele não é justo e não deve ser permitido. Quando o percebes como injusto, pensas que uma resposta raivosa agora é justa. E assim, vês o que é o mesmo como diferente. A confusão não é limitada. Se ela ocorre, seja como for, será total. E a sua presença, em qualquer forma que seja, esconderá a presença deles. Ou seja, eu vou parar aqui para a gente falar um pouquinho, tá? O que ele está falando aqui? Que a gente acha que certas formas de ataque nossa, de sentir esses sentimentos, elas são justificadas, porque alguém foi injusto conosco. Então a gente não olha a ilusão, a gente não está perdoando a ilusão do ego. A gente não está perdoando as ideias do ego aqui, ou seja, não querendo se relacionar com elas, não querendo validá-las. Não, a gente escolhe. Tem um aspecto que eu não consigo aceitar. Tem certas coisas que eu não acho justo e eu justifico as minhas ações. Então, eu esbarro muito no meu critério, no meu julgamento do que é justo e do que é injusto para comigo. Conforme eu falei na minha situação ali do avião. Esbarrou no meu critério. Isso é injusto. Eu cheguei 2 horas dentro da minha mente
muito mais, ele foi injusto. Isso é injusto. Pronto, é o meu critério. A partir daqui eu estou justificando eu pensar mal. Eu pensar sobre a injustiça, eu pensar mal sobre o irmão, eu querer uma vingança de certa forma, eu querer que Deus faça justiça na minha forma, né? Que é uma forma de vingança, de reparação, que a gente já estudou aqui. Então, esse nosso critério de justiça, ele atrapalha a nossa conexão com a fonte, com o Cristo em nós e esse reconhecimento. Enquanto essa ideia que está na minha mente, eu não reconheço. Então, ele fala aqui, a confusão, ela não é limitada, ela é total. A partir do momento que eu entro com uma ideia dessa, eu perco o que eu sou de vista. Eu não consigo estar aqui no meio termo. Ah, eu estou um pouquinho com o Espírito Santo, eu estou um pouquinho conectada e eu estou um pouquinho... Não, ou você está no céu ou você está no inferno. Ou você está com as suas ideias em mente, ou você está com as ideias de Deus em mente naquele momento. Não se serve a dois senhores, ao mesmo tempo ele fala. Ou você está com um ou com o outro. E você vai reconhecer com qual você está pelo teu estado interior. Se você está se sentindo injustiçado e justificando a tua forma negativa de pensar, porque você acha que isso você tem direito, você perdeu o pai e o filho de vista. Jesus, mesmo na crucificação, no exemplo mais extremo que a gente poderia usar, ele nunca justificou uma raiva, um ataque. Mesmo na crucificação, ele nunca falou assim: meu Deus, vocês não estão fazendo isso, vocês não sabem o que vocês, com quem vocês estão mexendo, Ele nunca teve um senso de injustiça, que ele estava sendo injustiçado. A gente teve a aula da mensagem da crucificação, tá lá no YouTube. Ele tem o subcapítulo aqui. Em nenhum momento ele se sentiu injustiçado, nem pelos romanos, nem pela forma de que eles tratavam os judeus, nem com a situação da perseguição com ele. Nunca se sentiu injustiçado. Ele não acredita em injustiça. Ele sabe que não existe essa ideia. É interessante isso. Só que eu não estou falando para a gente os nossos exemplos são muito menos extremos. O nosso dia a dia, as situações que nos vêm e que a gente já perde a paz e que a gente já quer atacar é muito menor. Qualquer coisa a gente já se sentiu injustiçado, qualquer coisinha que saiu fora do que a gente achava, daquele nosso critério do que é justo e o que não é justo. Então, que a gente fique atento a isso. A percepção confusa irá bloquear o conhecimento. A questão não é o tamanho da confusão ou o quanto ela interfere. A sua simples presença fecha a porta à presença deles e os mantém desconhecidos. É isso. É que enquanto a nossa mente está ocupada com ideias erradas, a gente não vai reconhecer o que é certo ali dentro de nós, os hóspedes que temos, as ideias que provêm deles, né? Então, olha o quão importante a gente começar a fazer esse processo de desacreditar, né? Desfazer essas crenças que estão aí interferindo com o reconhecimento de algo que já está em nós, que já está presente, que já é nosso de direito. E a gente só está o quê? Atrasando, né? Atrasando, acreditando em ilusões. E não reconhecendo, né, que a gente pode desfazer isso. O que significa perceber que o ataque em certas formas é injusto para contigo? Significa que devem existir formas nas quais pensas que ele é justo. Pois, de outro modo, como poderias algumas serem avaliadas como injustas? Então, ele está pedindo aqui, tira os teus critérios, abre mão deles, entrega para mim. Esse senso de injustiça vai chegar a você
Porque vai sempre basear num critério teu que você aceita certas coisas como justas e certas coisas como injustas. Você não está abandonando o teu critério. E quando surgir para você uma sensação que te deixe ruim por estar te sentindo injustiçado, entregue a mim essa sensação, entregue a mim esse pensamento, abra mão desse teu critério, porque às vezes a gente vai ficar ali justificando, mas isso é injusto, ele deu para um e não deu para outro, isso é injusto, ele fez para mim, não fez para ele, isso é injusto, ele cobrou aqui, não cobrou ali, isso é injusto, é o nosso critério. Abra mão. Porque ele quer que você perdoe isso. O perdão é um não julgamento do que acontece, um não julgamento feito por você, pelo teu critério. E o perdão vai te levar a uma nova forma de ver. Porque o Espírito Santo aí pode trazer. Como ele fez comigo, como eu pedi. Eu percebi que eu estava me sentindo injustiçada, que aquilo estava me deixando irritada, com medo. E eu abri mão e me permiti assistir. E depois que eu assisti, eu vi. Não existiu injustiça em nenhum ponto. Nunca. Aí ele fala que o ego, ele quer comprar a inocência. O ego quer comprar a inocência, porque parece que para a gente ser inocente, alguém tem que ser culpado. A gente sempre quer comprar essa inocência. Tipo, de uma forma onde a gente justifique o nosso ataque. E ele fala que não é assim que a gente deve se permitir, que a gente nunca vai ser inocente porque o outro é culpado. Não é ali que mora a inocência. A inocência mora no Filho de Deus, que está em mim e no irmão, e eu preciso reconhecer a presença dessa essência, desse ser. E para mim reconhecer, eu preciso abrir mão de querer culpar o outro para mim ser inocente, justificar o meu ataque porque o outro não correspondeu ao meu critério. É algo que a gente tem que curar e que a gente está pronto para isso, com certeza. Olha o que ele diz aqui. Eu vou ler o último parágrafo para nós encerrar. O mundo é justo porque o Espírito Santo... desculpa, vou começar no parágrafo 6, tá, gente? No último aqui. O que essa injustiça faz a ti, que julgas injustamente e que vês de acordo com o teu julgamento, não és capaz de calcular. O mundo torna-se obscuro e ameaçador, e nenhum vestígio de todo o cintilar feliz que a salvação traz para iluminar o teu caminho, tu és capaz de perceber. É isso, a gente fica ali, né? Olha só. Então, o que essa injustiça faz a ti, que julgas injustamente e que vês de acordo com o teu julgamento, tu não és capaz de calcular. O que essa ideia dentro da tua mente faz contigo, tu paga um preço muito caro, ele quer dizer. Você perde de vista todo o que o universo está fazendo, todo o trabalho que todo o fluir você perde de vista. Quando você se fixa a essa ideia da injustiça, se fixa a essa ideia, né, de julgar o que é justo e injusto e o que deve justificar o teu ataque. Então o mundo fica ameaçador, obscuro. Claro, você vê ameaça. Você fica com a ameaça em mente, você vive a ameaça se você está com ela em mente, aceitando ela e validando ela. Aí ele fala: o mundo é justo porque o Espírito Santo trouxe a injustiça para a luz interior. E lá toda a injustiça foi sanada e substituída pela justiça e pelo amor. Aí ele traz uma oração para nós, queridos. Se percebes injustiça em qualquer lugar, só precisas dizer:
Através disso, eu nego a presença do Pai e do Filho, e prefiro tomar conhecimento deles do que ver a injustiça, que se desvanece diante da luz da sua presença. Olha que lindo isso. Ele só quer que a gente entenda que quando a gente está com essa ideia da injustiça na nossa mente, que a gente está perdendo a cereja do bolo, a gente está perdendo a presença do Pai e do Filho dentro de nós, a gente está perdendo de assistir a esse ser, sanar tudo, aonde não existe injustiça ali, aonde ele trabalha para tudo e para todos, para o bem de tudo e de todos, aonde existe uma energia, uma inteligência infinitamente maior. Então, quando eu me senti tentado a usar o meu critério de julgar o que é justo e injusto, e eu estou ali, naquela vibração, naqueles sentimentos, que eu lembre que se eu continuar ali, eu estou negando a presença de Deus e de Cristo em mim, eu não estou reconhecendo o que o Espírito Santo quer que eu reconheça. O Espírito Santo está fazendo um trabalho todo para mim reconhecer. E para mim reconhecer, eu preciso tirar o pensamento que está atrapalhando de eu ver. Foi a linda experiência que eu tive. Quando eu me entreguei e parei de achar que eu estava sendo injustiçada, eu pude ver o que ele fez. Ele trabalhou para o bem de tudo e de todos ali. O tempo inteiro era isso que estava acontecendo, ao invés da minha sensação de injustiça. E isso vai acontecer, meus queridos, com vocês. A gente vai ter tentação de acreditar na injustiça. E o que a gente vai pedir para o Espírito Santo é o seguinte: não existe injustiça, eu não quero essa ideia ocupando esse altar aqui, essa mente. Não, essa ideia eu quero tirar a força dela, eu quero que ela saia daqui e você vai me ajudar. E a gente vai conseguir tirar a força dessa ideia. Mais uma que a gente vai curar e integrar. Não é? Sim? É isso aí ou não é? Perfeito, Camila. O quanta escravidão, né, Camila, do ego, né? Uhum. Gente, eu fico cada vez mais pasma. Por isso que eu fico sem palavras. Eu vi que tu tá quietinha, Mulher, Paty. Sim, é porque porque a é gente muito acredita no que forte. não existe. A verdade é essa. E aí a gente sofre pra caramba, porque aquilo é real para nós. Por isso que Jesus chama de ilusão, porque na verdade é real para nós, mas na verdade, em verdade não existe. Olha que louco. E a gente está cheio de crenças assim, que a E eu, gente vai Camila, sabe desmanchando. o que eu vejo assim? O quanto é prazeroso nós quando nós estamos vendados, alimentar esse ego, que é o Isso. que você fala da entrega. Porque, por exemplo, quando você tem uma família que só tem fofoca na família, Uhum. você parece que é satisfatório para o ego estar alimentando aquela fofoca e você não quer entregar aquilo, você não quer Isso. a cura, né? Como você Isso. falou, tem coisas que a gente não quer Isso. reconhecer, né? Exatamente. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque é a justificativa que tu tem Exato, para ti, exatamente. para te botar tudo aquilo para fora. Aquela É, raiva, aquela frustração, aquela mágoa, aquele isso. sentimento, ele tem que ser alimentado. Por isso que a gente escuta, né, nas terapias do vício do sentimento. Às vezes tu te vicia em alimentar aqueles sentimentos, alimentar o vitimismo, alimentar o senso de desigualdade, ou a raiva, a mágoa, a culpa. Tu sente necessidade de alimentar, porque aquilo ela é uma justificativa para você não se culpar por aquilo ali. Porque a culpa é do outro. É. O ego compra a sua inocência, é o que Jesus fala aqui. O ego compra a sua inocência culpando o outro. Para o ego, para mim ser inocente, o outro tem que ser culpado. Entendeu? Poxa, eu estou aqui sendo vitimizada, eles estão me explorando. Para o ego é isso. A culpa é do outro, eu estou me sentindo assim. Poxa, Deus, olha como eu sou vítima. Olha como o mundo é cruel comigo.
E eu fico nesse padrão de pensamento, permitindo com que essa ilusão continue, justificando toda uma forma de pensar distorcida, criando um monte de cenário negativo na minha vida, porque isso cria aqui na experiência, e reforçando a crença, porque vai vir coisas ruins que vão me fazer sentir mesmo uma vítima. Porque você não sai dessa sua armadilha mental. Não. Porque você E tem o você sabe, poder de criar. Camila, esses dias eu estava escutando sobre o amor, né, da barganha que você fala, né? Que diz que até assim, pra gente, que a gente fala que ama Jesus, né? Mas a gente Uhum. só ama Jesus por uma condição, por ele dar alguma coisa por nós. Até ali a gente quer barganha. Muitas vezes sim. É um trocar, né? Ah, é muito, olha. É, Mas Camila tem que se alimentar muito, né? tem. Porque amanhã você saiu para a rua, parece que é uma coisa assim, que você tem que estar muito presente, muito conectada, muito, né, O para não sair Paty, do fluxo. a gente sai do fluxo porque a nossa mente ainda, se ela tivesse pronta para não sair, a gente não estaria aqui. Mas eu vou te falar, você vai aumentar cada vez mais a tua atenção com relação a isso. A partir do momento que a gente inicia a caminhada, e o exercício, na verdade, do Curso em Milagres, por isso que eu quero fazer muito com vocês, vai ajudar muito a vocês trazer a atenção, a ficar com a atenção mais focada na experiência com o Espírito Santo, nessa conexão. O exercício ajuda muito. A parte do texto, ela é muito importante para te entender o movimento, né? Você tem que entender que direção que você tem que tomar, por mais que você não consiga, por mais que na hora você reaja, por mais que na hora o que vem, tu só descarrega aquela frustração. Tudo bem, mas em um nível da tua consciência você sabe, o Espírito Santo tem algo diferente para mim. Isso aqui foi o meu ego. Ele tem algo diferente para mim. Você sabe a direção que você tem que ir. E, e ele vai, por isso que eu amo o Curso em Milagres, porque ele vai treinando a tua mente. Sem treino, a mente, ela fica muito desconectada. Ela fica muito perdida na forma, ela é engolida pelo condicionamento. Porque é tudo automático, tudo repetitivo, tudo repetitivo. E, e Jesus fez os 365 exercícios com o intuito de trabalhar esse nosso desejo pela luz, de nós trazermos cada vez mais dentro da nossa mente esse desejo e assim a gente recebendo cada vez mais. Porque tudo tem a ver com o que a gente quer receber no momento. Só que se eu estou distraída naquela situação, eu não vou querer muita coisa. Eu só estou reagindo. E a partir do momento que ele vai trazendo a tua atenção, vai diminuindo o teu fluxo mental, ele vai treinando a tua mente, você pode exercitar a tua escolha de querer pela luz. E é esse querer, é essa linguagem do teu coração que você vai fazer você receber a graça do discernimento, conhecimento e expansão. E eu vou te falar, vai aumentar cada vez mais. Tu não vai para trás, Paty. Só para frente. A gente tem uma resistência muito grande, né, Rosane? A Rosane estava conversando comigo sobre o caminho dela com o curso, né? Que ela começou, parou, e eu falo, Rosane, o ego resiste muito quando ele vê que ele está perdendo o espaço. A gente tem uma resistência muito grande para a gente estar aqui, gente. Para a gente ler, para a gente. Se você perceber, seu corpo, ele quer dormir, ele quer fazer outra coisa, ele quer sair, parece assim, ó, que tem alguém que quer te tirar dessa conexão. E você tem que passar por essa barreira de resistência, você tem que encarar, e depois disso, ninguém te segura mais. Ninguém te segura É mais, igual porque orar, né, Camila? Quando você vai fazer uma oração, ah, daqui um pouco eu sim, vou. Aí você sim, se distrai, daqui um pouco. E parece que tá toda hora alguém te distraindo para você não não consegui entrar conectar, naquela. não consegui nem fazer um Pai Nosso concentrado. É É verdade. difícil para a mente, bem difícil. Não, Mas é A, isso, meus lindos. a professora Lucelena Galvão fala disso, né?
de quando Uhum. começa esse. Acho que o nome dela é esse, né? Lucelena, né? Isso. Uhum. Adoro Quem ela. eu também. E quem entra nesse processo, nesse propósito e segue e tenta seguir, acontece milhões de coisas para te impedir, milhares, milhares. E isso é uma realidade, eu percebo isso, né? Só que Uhum. eu também percebo que hoje já estão ficando menos, eu estou ficando menos resistente a algumas coisas e muito mais atento, muito mais sensível ao dia a dia, às coisas que acontecem no dia a dia, que o Espírito Santo coloca aí na nossa vida para testar esse aprendizado ou para reforçar muitas coisas que a gente já. Isso. E isso fica muito claro hoje no dia a dia. É, é, várias situações assim, uma dessa semana passada, que eu não vou contar aqui agora, mas que foi um teste assim, que eu disse, pá, na hora, né, assim, mas como que isso está acontecendo? E depois, assim, não, peraí, vamos lá, vamos pensar. E aí a luz vem, e É, aí a gente compreende, elabora aquilo e consegue extrair um aprendizado, exato. né, em todo esse processo. Exato. Isso mesmo, meu amigo. É isso mesmo. O que Deus tem para nós é de fácil acesso. É a nossa experiência, os nossos irmãos, tá? E a nossa mente, tá? É a nossa atenção, foco, experiência, irmãos. Tá tudo ali. Tá ali de graça para nós todos. Não precisa ir pro Tibete, não precisa entrar em, em meditação, não. É claro, é um nutrir diário, obviamente, você vai ter os teus momentos de silêncio, os teus momentos de introspecção, de olhar para dentro, obviamente, mas a tua ferramenta de cura é a tua mente, a tua atenção, onde ela está, os teus irmãos, né? E o Espírito Santo ali contigo, né? Esse convite ao Espírito Santo para entrar, né? Na tua mente, na tua experiência. Isso vai fazer toda a diferença. Tá Camilo, o mais certo? importante é a reação, né? É você observar e não reagir. Olha, Paty, muitas vezes a gente vai reagir. Vai reagir na hora. Na hora, o que tu tem, às vezes, é o teu comando automático ali e você reage a uma situação. Já aconteceu muito comigo. Mas o importante mesmo é você se dar conta do que aquela experiência representa, mesmo que foi depois. Às vezes, na hora, você não vai conseguir dar a resposta que você gostaria de forma consciente. Porém, um tempo depois, você vai olhar para aquela experiência e você fala: por que que eu reagi dessa forma? O que que está dentro da minha mente? O que que você não precisa voltar? Esse é o processo da expiação que eu falei até Jefferson, bem tocado, Patrícia. O Jefferson contou uma história no início, eu acho que tu não estava, que Eu ia ele dizer do amendoim. do amendoim, Por que que eu Claudinha. não comprei o amendoim? Por que que eu não comprei o amendoim? Jesus nos ensina, Jefferson, claro, sentiu no coração de voltar, tá tudo bem, mas ele fala o seguinte, que a gente não precisa voltar nos nossos erros, que o processo de expiação, ele já sana, o universo já sana isso. Então, por exemplo, naquela situação onde você percebeu que você foi displicente com aquele irmãozinho, né, com aquele menino que você, tipo assim, isso não importa, né? Isso não tá importante para mim agora, não, aquilo ali que aconteceu, que é o que a Paty estava falando, o importante é na hora você não reagir, mas não, o importante é você se dar conta, em algum momento, do padrão que você estava naquele momento. Por exemplo, usando o exemplo do Jefferson, olha, se você chegasse em casa e falasse, e fizesse a tua oração ali, Jefferson, Espírito Santo, por que que eu olhei para aquele irmão sem atenção? Por que que eu não dei valor? Por que que, por favor, me mostre o valor que, né? E aí você entra na sua, você tira aquele padrão de pensamento. Você, a expiação é esse desfazer, é você querer, né, restaurar a visão do Espírito Santo para você e tirar aquela sua, aquela que estava ali. E ali ele desfaz
toda, ele sana toda a situação, né? Não depende, às vezes, de nós e fisicamente, às vezes, ou pessoalmente. Você pode fazer grandes curas. Eu estava falando isso com a minha amiga lá dos Estados Unidos, que ela queria que eu abrisse um curso lá para o pessoal dos Estados Unidos. A gente está até com esse projeto aí. Ela disse, Camila, mas o curso, ele vai me fazer falar com pessoas que eu preciso curar? Por exemplo, ela estava com medo de ter que entrar em contato com pessoas, pessoalmente, né? Falar com pessoas para as curas acontecerem. Eu falei, não. Jesus diz que acontece tudo a nível de pensamento, ali a causa. Você não precisa encontrar pessoalmente com a pessoa e pedir desculpas. Ah, você me desculpa por isso. Não precisa isso acontecer de verdade. Você tem isso sanado a partir do momento que você quer curar na causa, que é dentro da tua mente, aonde está aquele pensamento errado sobre aquela pessoa, sobre aquela situação. Então, em algum momento, você perceber o pensamento errado que você estava naquela hora, o padrão que você levou e você entregar, você dizer, eu não quero esse padrão, isso está errado, eu vi o que causou na minha vida, eu vi a reação que isso fez, eu senti mal, Pronto, é isso. É fácil. Ô, Camila, O difícil é ter atenção. eu até pensei nisso, e lá nos grupos de autoajuda a gente trabalha tem um conceito de reparação direta, tipo assim, eu fiz algo errado, eu não tenho como ir lá naquela pessoa e me reparar, mas eu estou consciente, eu sei que eu errei, vou fazer uma reparação indireta, eu vou fazer outra coisa para outra pessoa que vai dar o mesmo efeito, vai dar o mesmo efeito. Eu tenho essa consciência, mas na hora eu pensei, não, eu vou lá porque eu vou fazer diretamente com aquela, eu quero fazer com aquela. Sim, sim. Mas Tá tudo bem. não seria o mais importante eu ter feito com aquela. Mas sim, eu percebi que quando veio isso em mim, que foi logo depois, foi logo em Uhum. seguida, levou 15 minutos ali, e Já então estava isso atento. estava elaborado, estava elaborado. Mas mesmo assim eu escolhi, não, eu vou lá, e deu certo, ele estava indo embora, e acabou dando certo. Mas eu ia fazer de outra forma com outra pessoa, e isso ia dar o mesmo efeito. Sim, Ia acontecer sim, a cura. sim, Mas é importante isso, né? Essa consciência que a gente vai sim. adquirindo. Quando faz algo Exatamente. está em desacordo. Está em desacordo, tu logo percebe, não, isso aqui não fechou, aquilo ali não fechou. Vocês percebem como não existe injustiça para a gente fazer esse fechamento? Olha só, o que me veio agora, essa situação do Jefferson, por exemplo. O menino poderia dizer assim: ah, que injusto que esse senhor foi comigo. Ele nem me deu bola, por exemplo, né? Mas, na verdade, essa situação foi causada totalmente pelo Espírito Santo para o Jefferson, quem sabe, se dar conta do padrão. Eu não tenho dúvidas disso. Que esse encontro, ele foi promovido pelo Espírito Santo, nas nossas experiências, para mostrar algo para o Jefferson. Algum padrão ali, algum pensamento que ele precisa curar ali. E então não existe injustiça. Não existe injustiça, porque alguém que está do outro lado tentando vender, por dizer, poxa, que injustiça, ele não me deu bola, não deu uma atenção para mim, não foi gentil. Eu não estou dizendo que a gente não. É óbvio que o melhor cenário é só sair amor de dentro de nós sempre, gentileza. Só que não é assim, a gente tem curas a fazer e o universo está aqui trabalhando para as nossas curas. É isso que Não, é o e importante. nesse caso, eu tenho certeza que ele não pensou assim, porque durante o dia, quantas pessoas trataram ele da mesma forma que eu tratei? Para ele, eu era mais um. Mas Então, assim, é, o que eu quero dizer é o seguinte: ele pode pensar que está sendo injustiçado, às vezes por não receber atenção. Eu, como vendedora, muitas vezes me senti injustiçada por não ser bem recebida em um local. Quantas vezes? Nossa, vim aqui, viajei tudo isso e a pessoa nem quer conversar duas palavras, nem quer me receber, tá ali fugindo. Não existe isso. Hoje eu sei. Não existe isso. Quando eu chego em algum lugar,
Ah, fulano não tá ok, eu já sei exatamente. Hoje essa ideia da injustiça já está bem mais dissipada, né? Mas lá no aeroporto, não, ele chegou no meu calcanhar, onde eu tinha ainda situações, né? Mas assim, hoje muitas coisas que eu antes pensava, poxa, que injusto, poxa, que. Não tem mais hoje, hoje eu sei, não existe isso. Existe o universo trabalhando para que aconteça dessa forma. Isso é o perdão, essa completa aceitação desse momento presente, como ele se vê, sem um julgamento meu ali, atrapalhando, tirando o lugar de eu assistir o protagonismo do universo, sabe? Então é interessante a gente se ater a isso, gente. Se atenha que tudo que acontece tem um propósito maior, superior, e que esses nossos critérios aí muitas vezes atrapalham a gente de enxergar. Tá certo, meus queridos? Muito obrigada. A gente se estendeu um pouquinho mais hoje, né? A gente teve que botar a fofoca em dia, mas tá tudo certo. Que a gente siga a semana bem em Deus, atentos, sabendo que não existe injustiça, nosso aprendizado de hoje, atentos a essa ideia e que a gente desmanche isso, desmanche e tenha grandes curas, tá? Obrigada por tudo, gente. Fiquem em Deus, viu? Boa Beijo. noite. Obrigada, Rosane. Que bom que estavas aqui, viu? Bem-vinda, querida. Beijo, pessoal. Obrigada. Tchau.